Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores. Está começando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Vamos pedir para o irmão Dilson Barros fazer a nossa prece de abertura. Então, convidamos a todos, nossos ouvintes, onde quer que estejam, para que nós possamos nos preparar para entrarmos nas vibrações que necessitamos, para então recebermos com mais qualidade os fluidos que a espiritualidade amiga, em nome de Deus, deseja nos trazer. Respiremos com calma, de forma profunda. A respiração é um elemento, um instrumento aconselhável nesses momentos. Pensemos no Mestre, pensemos em Jesus. Pensando nele, só por esse fato já nos acalmamos. Procuramos senti-lo. Sentir as emanações de amor que ao pensar no Cristo começamos a receber. São as emanações do nosso amigo e benfeitor, nosso anjo de guarda, que representando Jesus neste momento, nos passa esses fluidos. Continuemos a senti-lo. Continuemos a respirar com calma, com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade. Ó Deus, és infinitamente bom e justo. Desconhecemos a tua bondade, pois somos muito imperfeitos. Pai amado, permita sempre aos bons espíritos estarem conosco, nos trazendo os bons pensamentos, nos intuindo a exercer o teu amor, exercer os ensinamentos do Mestre amado, que veio em teu nome nos ensinar. Permita que os bons espíritos não se cansem de estarem conosco e que nós outros, recebendo estes fluidos, essas forças, possamos ter a coragem para não errarmos mais ou errarmos menos. A coragem para inclusive dizer bem alto, em bom tom: eu acredito em ti, Deus. Eu acredito em ti, Jesus. Me ajuda. E que já com esta vibração serena, tranquila, que possamos emanar destas vibrações ao infinito. Há irmãos que neste momento estão prisioneiros de si mesmos, pelas suas mentes aturdidas, pela raiva, pelo poder, pelo meu, pelas coisas do ego. E a nós outros aqui, que possamos ter as inspirações para levar a cada um de vocês a palavra amiga, a palavra que consola. Que assim seja. Que assim seja. Continuando nas reflexões do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje
vamos refletir a respeito de uma frase de Paulo aos Tessalonicenses. Está lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Este pequeno conselho de Paulo aos Tessalonicenses, Emmanuel interpreta da seguinte forma: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. É a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos neste particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita, vergonteias novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e aprender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Neste sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. E aí, Edilson? E essa bela lição? Pois é, sejam felizes sempre, né? Encontre a felicidade, dê um jeito, Jussi. É verdade. Encontre a felicidade. Pois é. Onde nós vamos encontrar no Evangelho algo que nos possa fazer uma
Uma reflexão a respeito disso. Olha só, no capítulo 9, nós temos o título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E está nos ensinamentos do Mestre, lá no monte, que serão felizes aqueles que forem mansos, que forem pacíficos aqui na terra, que forem pacientes, que forem obedientes, que forem resignados. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, servindo ao próximo com boa vontade. E a grande questão aí, Deus, é que nós tenhamos a capacidade de compreender isso nas horas menos felizes das nossas vidas. Porque nós não podemos esquecer, caro irmão, que nós estamos num planeta de expiação e provas. Então, estamos em caminho evolutivo, aprendendo o exercício do amor, e cuja tarefa não é nada fácil. Nada fácil. Né? Estamos Sim. deixando a animalidade para trás. Então, vamos acreditar e sermos felizes. E se acreditarmos que estamos deixando a animalidade para trás, Jussi, a gente acredita na vida futura. E se nós acreditarmos na vida futura, nós acreditaremos que estamos num planeta de provas e expiações. Sem dúvida. Se acreditarmos que estamos num planeta de provas e expiações, todos que estão aqui sofrem. E se todos sofrem, eu também vou sofrer. Mas a questão é agora, se eu acreditar que todas essas questões que falei, sem precisar repetir, eu vou me resignar. Porque eu não vou mudar a minha situação se eu me revoltar. Paulo acertadamente diz, levanta a tua cabeça e te alegra. Seja feliz e vamos em frente. Deus espera por nós. Ama Ele, ama o próximo, serve. E aquela visão, Deus, egoísta que nós recorremos com frequência da vida, de querer adaptar os fatos e situações ao nosso desejo, é que nós precisamos dominar, né, Deus? Verdade. Nem sempre será assim, né? Com certeza, então, é o dia que está nublado, então esse dia está cinzento. E aí eu me deprimo por isso. O dia que está quente, que não chove, poxa, não chove. Ou seja, se não está de acordo com a minha vontade, que eu me sinta contrariado, eu me deprimo. E é isso que Paulo está nos convidando a evitar. Regozijai-vos sempre significa isso, que nós possamos compreender a vida como uma bênção, uma luta na escola, em que nós seremos os maiores beneficiados na colheita que fizermos, independente do esforço e sacrifício que nos será exigido. Sim, a ausência continuada de esperança, são vários os pontos que Paulo aqui, acertadamente traz para Emmanuel. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Então, depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, por aí vai, né? O caminho se coroa com o sol. A gente sabe, queridos irmãos, da dureza que estamos vivendo no planeta neste momento em que a transição está em pleno vigor. A gente vê e ouve as notícias a respeito de dramas pessoais ou coletivos que nos dói o coração. Mas nem por isso devemos deitar pessimismo na nossa rota. Por quê? Porque se nada é por acaso, as coisas que estão acontecendo fogem à nossa compreensão, mas estão dentro da justiça de Deus. Então, essa compreensão maior é que alivia
no nosso comportamento a cólera e o pessimismo no momento em que nós somos chamados ao enfrentamento das dificuldades. Algo há de se aprender com isso, e esse é o sentido da lei de Deus que nos leva ao amor, Deus. Sim, e aí eu sugiro aos nossos ouvintes que nós tenhamos bons olhos, que a questão do ponto de vista, que a gente procura abstrair o que tem de bom em qualquer condição, qualquer acontecimento. E desde aos extremos das nossas vidas, do tempo, da natureza, ou é muito quente, ou é muito frio, ou é muita chuva, ou é deserto, nas nossas vidas particulares, ou estamos sofrendo, ou estamos extasiados de alegria. Nós não estamos impedidos de nos entristecermos. Não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos impedidos de nos lamentarmos. Também não é isso. O que Emmanuel nos faz pensar é que isso não pode ser contumaz, isso não pode ser corriqueiro, isso não pode ser uma forma de viver. Porque a vida, ela é posta dentro da lei de Deus para nos favorecer. Entramos e saímos da carne milhares de vezes no intuito de quê? De nos melhorarmos, de sermos felizes. E nós podemos aproveitar muito bem essas oportunidades. Sabes que eu estava pensando aqui, né? Eu triste. Então a gente tem que vestir essa roupagem para poder entender, até para poder falar, né? Então, por vezes a tristeza bate, é normal, mas ela tem que vir e a gente tem que treinar a mente no sentido do meu... Quanto tempo eu levei para retardando a minha felicidade, para me entender dessas questões. É nesse sentido, trazendo um ponto de vista, um olhar positivo, um olhar pela qual a tristeza, ela me fortalece para que eu possa recomeçar, errar menos. E o enxergar além daquilo que nós podemos compreender faz toda a diferença, Dilson. Eu estava lembrando agora daquele evento dramático e doloroso da Boate Kiss, em que 242 jovens desencarnaram. Houve um clamor, houve uma comoção, os familiares sofreram muito, todos nós que temos o coração voltado para o bem sofremos com aquilo. Mas com o passar do tempo, estes espíritos envolvidos naquela questão vieram nos dizer que havia uma programação na vida deles para um resgate de débitos do passado. Então esse conhecimento, dessa forma como a vida se posta, nos fortalece para que o rancor, para que a mágoa, para que o ressentimento nos momentos dolorosos não seja aquilo que vai dominar o nosso coração. Há um motivo para as coisas acontecerem. Nós precisamos ter paciência com a dor. Nós precisamos ter resignação com a dor. Porque aí sim estaremos, como diz Emmanuel aqui, obedecendo a Deus e amando ao nosso próximo. E com isso evoluindo na escola da vida, né, Dilson? Sim. E, no outro ponto de vista, Deus não perde um instante, um segundo, uma expressão, uma vírgula para beneficiar a humanidade. E a espiritualidade amiga que executa essas ordens, neste evento Kiss, ainda, Jussi, tem mais. Além do ponto de vista dos espíritos que repararam, que resgataram algo particular seu, do seu pretérito, do seu passado, e cada caso um caso, nós temos um efeito nosso presente, que é a adaptação à legislação, errarmos menos, quantas exposições a perigo, a risco à vida haveriam ainda, né, se não fosse
a modificação das legislações, esse ajuste, esse cuidado para evitar exposições a perigo. O exemplo, o sacrifício e a quitação da dívida, como eles colocaram para nós, serviu para a evolução de todo o povo, de toda uma comunidade. Serviu para nós evoluirmos como seres que devemos. A humanidade toda se adaptou e de alguma forma corrigiu legislações. Mas e nós, né? Aqui, continuando o nosso raciocínio, a paciência que então Paulo suscita quando ele diz: te alegra, levanta a tua cabeça e vamos em frente. É para que a gente, que nós carreguemos a nossa cruz, e nós nos levantemos com ela, porque a dor nos iguala a todos. E a maioria de nós, é pela dor que nós nos aproximamos das coisas de Deus. Foi pela dor que a maioria dos ouvintes estão nos ouvindo neste instante. Perdão, trocadilho. É verdade, Deus. Sabemos que a vida é difícil, queridos irmãos, que se constitui de 1000 problemas relativos à nossa condição de encarnados, mas também sabemos que, sendo cumpridores dos deveres que nos são impostos, as compensações são de grande monta também. Então, que nós possamos seguir o exemplo, ou a frase, ou o conselho de Paulo. Vamos nos regozijarmos sempre com a nossa vida. E o tempo passou, né, Deus? Coragem, gente, coragem. O Cristo foi o modelo de todos. E se ele sofreu mais do que qualquer um de nós, e não tinha nada, né? Não tinha nenhum motivo para isso. Vamos levantar a cabeça e vamos ser felizes com a nossa vida. Então, queridos irmãos, com estas observações, com estas reflexões, vamos encerrar o programa de hoje com aquela oração destinada a nos confortar, a nos fortalecer. Coloquem junto aos seus aparelhos aquela água, pois não estamos sozinhos. Estamos muito bem acompanhados de espíritos benfeitores que, em nome de Jesus, se espalham pelo orbe para nos ajudar nessa tarefa que nós planejamos para nós. Então, vamos nos asserenar, limpar as nossas mentes, deixar espaço nos nossos corpos, para sermos atendidos daqueles desejos que neste momento corre o nosso pensamento. Na certeza da felicidade futura, de que a humildade é uma boa ferramenta, de que a paciência é uma boa ferramenta, de que a resignação é uma boa ferramenta. Vamos pedir com muita humildade, então, ao Mestre Jesus, que permita que os seus prepostos junto a nós derramem fluidos curativos espirituais, atuando nas nossas dores, nos nossos males, nas nossas deficiências do corpo e do espírito. Lembrando sempre, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a nossa, porque sabes muito mais de nós do que nós mesmos. Obrigado por tudo. Perdoa-nos ainda a nossa imaturidade, a nossa fraqueza, a nossa claudicância. Permita que estes espíritos bons continuem conosco, nos fortalecendo, nos encorajando, melhorando a nossa esperança e a nossa forma de enfrentamento da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.